Então aproveito para saudar a todos com a graça e com a paz de Jesus, nesse tempo tão precioso. Nós estamos orando com os salmos. E é muito importante que você que nos acompanha tenha sua Bíblia em mãos, para que você possa olhar verso por verso desse salmo. Hoje o Salmo 14, e o Salmo 14 tem uma informação, um desafio muito importante na nossa vida. E ele traz a seguinte mensagem: é loucura viver sem Deus, porque Deus existe, mesmo que você não creia nisso. A futilidade e o perigo eterno de uma vida pecaminosa sem Deus é algo tão importante para Davi que ele veio a orar por esse motivo, não uma, mas duas vezes. E ele faz isso de maneira específica no Salmo 14 e depois vai repetir essa oração de forma quase idêntica, siamesa, lá no Salmo 53. O Salmo 14 e o Salmo 53, eles são praticamente idênticos em 99% de conteúdo deles. São dois poemas de sabedoria que devem ser lidos com atenção, mas com muita atenção. Para o salmista, repetir a mesma oração duas vezes é porque a mensagem é muito importante. Sobre o Salmo 14 e o Salmo 53, Jesus diria: quem tem ouvidos para ouvir, temos ouvidos para ouvir no sentido de capacidade de entendimento. Isso inclui os nossos irmãos surdos. E por isso, devemos ouvir com atenção as criadas que são religiosas, no pecado, se escondendo numa falsa e perigosa religiosidade. É loucura viver a nossa vida achando que nunca vai dar nada. Isso é ser insensato, e não podemos viver como insensato, como aquela pessoa que até é boa, mas ela é espiritualmente depravada, porque ela não se importa com Deus. Isaías, lá em Isaías 32, ele faz uma definição do que é o insensato. Deixa eu ler para você. Pois o insensato, ele fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artiversão não nos transforma em pessoas que não erram, mas sim em pessoas que reconhecem os seus pecados e pedem perdão e lutam para não cair neles. Charles Spurgeon disse certa vez que o cristão, ele é ovelha e não porco. Ambos caem na lama, mas só um deles rola e se chafurda na lama. O outro se levanta e se limpa imediatamente. Se formos ovelhas, quando nos sujarmos com a lama, imediatamente procuraremos limpar para não permanecer assim. O grande mártir do cristianismo recente, Bonhoeffer, ele ensinou uma coisa muito interessante. Ele disse: as tentações que brotam dos afazeres diários, elas só podem ser vencidas pela busca constante de Deus. Se esbaldar no pecado, viver como se Deus não existisse, é um sintoma de que estamos doentes, severamente doentes. Mas como Deus é bom, ele nos dá a prescrição devida e ele nos dá remédio para a nossa alma. E os salmos são esses remédios que visam nos mostrar que até para o pior pecador há uma chance de redenção. Entre desejar uma vida pecaminosa e a santidade com Deus, entre viver uma vida como se Deus não existisse, Sato diz no seu coração, não com as suas obras, com o seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações, não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus, mas todos
se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Tem um tom pessimista, mas um tom real, e está de acordo com a palavra de Deus. Não tem como escapar dessa verdade, todos que estão me ouvindo agora. Todos nós somos pecadores, a começar de mim, sem exceção. Todos somos pecadores e todos precisamos clamar pela misericórdia de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E clamar para que Jesus entre no nosso coração e nos perdoe dessa destruição e dessa vida insensata. E aí uma pergunta inevitável: você já fez isso? Em algum momento da sua vida, você já clamou perdão a Jesus pelos seus pecados e pediu: Jesus, entra no meu coração? Paulo já ensinou que todos pecaram e se afastaram da glória de Deus, gente. A única forma de unirmos de novo com Deus é o pedido sincero de perdão. Esse salmo está totalmente de acordo com o ensino do Novo Testamento. Ele faz um alerta: livre-se da loucura de viver sem Deus ou de viver como se Deus não existisse. Mas outro cuidado fantástico: livre-se de se achar, ou do sentimento de se achar bom porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você capricha, ou que você não consegue acreditar que esteja em pecado. Não viva como insensato. A Bíblia é clara. E o pior cego, como diz o dito popular, é aquele que não quer ver. Davi completou que é inútil uma vida dedicada ao pecado e afastada de Deus. Sabe por quê? Porque a vida é completamente como a neblina. Os anos passam diante de nós numa velocidade tão incrível que, quando nos damos conta, se tivermos o privilégio de envelhecer, nossos cabelos já estão grisalhos, ou falhos, ou até inexistentes. As dores, as enfermidades e as limitações rapidamente nos atingem. E quando menos esperamos, Jesus está nos chamando. E para que tanto orgulho? Tanta pose que as pessoas carregam? E de vez em quando surge um louco, um maluco, que se acha no direito de entrar numa creche, numa instituição, e ceifar vidas com meses ou poucos anos de existência, e outros que estão ali para defendê-la. A vida prova que a nossa existência é um sopro, é uma neblina. Hoje aqui estamos, amanhã não estamos mais. No verso 4, Davi diz: por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Ele está falando dos ricos, dos poderosos, dos governantes, dos julgadores, dos elaboradores de lei. Ele está dizendo: ai daqueles que têm algum tipo de poder, autoridade e influência e olham para as pessoas como meros números, que os desprezam, que não se importam com eles, que fazem as coisas só olhando para suas próprias intenções e não querem saber do bem do povo. Coitado dessa gente, sabe por quê? Versículos 5 e 6. Eles serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio dele. É contra Deus que eles estão brigando, é contra Deus que eles estão humilhando. Deus habita em meio aos pobres, não aos pobres no sentido financeiro da palavra, mas aquele que é pobre de espírito. Só se refugia em Deus quem reconhece a sua condição pobre, miserável e que não tem recurso nenhum para enfrentar as situações, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Para Davi, ou nós somos esses malfeitores, ou nós somos as vítimas dele. Não tem como escapar. Quem é você? Escolher o lado certo é fundamental. Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 5, que nós deveríamos nos considerarmos pessoas felizes quando, e não se, formos perseguidos por amor à justiça. Deixa eu dizer outra frase de Bonhoeffer. Ele disse:
se formos perseguidos por causa da obra de Deus, olha que lindo, então estaremos sofrendo inocentemente, sim, sofrendo com o próprio Deus. Ai, que privilégio! O julgamento divino chegará, isso é certeza, chegará para todos, mas graças a Deus há salvação para aqueles que estão perdidos, para aqueles que são ateus filosóficos ou ateus práticos, ainda há solução somente para aqueles que se entregam a Cristo, e por isso Davi termina o salmo oferecendo um canto de livramento. E quem se sente livre adora a Deus. Quem vê o Deus nos pequenos detalhes, até numa culinária, adora a Deus. Quem reconhece Deus acorda com barulho de pássaros e agradece a Deus por aquele privilégio, agradece por poder dormir, por ter uma cama para se deitar, por ter uma alimentação para se sustentar. Davi, ele reconhece o quanto Deus é maravilhoso com o seu povo, e olha o que ele diz no versículo 7. Ah, se de Sião viesse salvação de Israel, quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Sião aqui é um nome poético para Jerusalém ou para a cidade de Deus. Mas o que Davi quer dizer? É do céu que vem a salvação de todo aquele que busca. É do céu que vem a alegria que inunda os nossos corações, é do céu que vem a confiança de que Deus está conosco em todos os momentos, inclusive numa cirurgia, por mais séria que ela seja, é de Deus, é do céu que as bênçãos jorram sobre os nossos corações. Por isso, deseje Deus. Essa é a única maneira que podemos evitar uma vida no pecado. É loucura viver no pecado, rejeitando a presença de Deus. É loucura viver como se Deus não existisse. E uma vida pecaminosa é uma grande ilusão, pois um dia isso vai terminar. Um dia Deus julgará. Essa mensagem é tão importante que Deus vai repeti-la 2 vezes nos Salmos para marcar a nossa vida, o nosso entendimento. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa, talvez para você que ainda não assumiu esse compromisso com Cristo, para você que talvez nos visite nessa mensagem. Se você está ouvindo isso, e não importa o dia, a hora e o local que você está ouvindo, se você está ouvindo isso, é porque ainda dá tempo para você abandonar essa loucura. Que loucura! Viver como se Deus não existisse, sendo religioso ou ateu. Fuja dessa loucura. Quem tem ouvidos para ouvir, e eu sei que você tem, ouça o que diz a palavra de Deus ao seu coração. É loucura viver sem Deus, como se Ele não existisse. Convido você a orar e a pedir livramento do Senhor sobre isso em nossa vida. Feche teus olhos. Deus nos perdoa, Pai, pelos momentos que vivemos, que agimos, ou que até pensamos, Deus, como se o Senhor não existisse, fazendo pouco caso do Senhor e do sacrifício de Cristo na cruz. Perdoa, Deus, a nossa fragilidade, a nossa falta de fé, e perdoa, Deus, porque tantas e tantas vezes o pecado grita tão alto e nós acabamos dando ouvido a ele. Pai, tem misericórdia de nós. Todos nós, Deus, somos pecadores, Pai, e reconhecemos diante do Senhor essa realidade. E todo aquele, Deus, que ouvir dessa mensagem, que ainda, Pai, não teve esse privilégio de passar pela redenção no sangue de Cristo, que o Teu Espírito Santo o incomode, o visite e o traga para perto de si. Ó Deus, nós sabemos e reconhecemos que é loucura viver uma vida como se o Senhor não existisse. Livra-nos desse mal.
Nós temos ouvido e queremos ouvir a tua voz, e por isso oramos, no nome de Jesus. Amém.